Olá pessoal, eu sou Keila Garra, tenho 22 anos e sou micropigmentadora e designer de sobrancelha. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma história pra contar. Eu desenvolvi, eu trabalhei, eu conquistei. Porque eu quis? Não. Na verdade, foi uma necessidade que me tirou da minha inércia, daquele medo que todos nós temos quando a gente faz o nosso primeiro curso, quando a gente acha que vai fazer, quando a gente acha que vai rolar e não rola. Porque na hora que a gente tá ali desenvolvendo um trabalho, principalmente quando a gente quer começar por conta própria, a gente cria um bloqueio. É esse medo, é essa questão que nos impede de continuar. Só que eu não tinha muita escolha, né? Eu não tive muita escolha. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém muito próximo. Eu notei que, independente dos meus medos, tinha um feeling diferente. Eu tinha uma questão a ser conquistada, que era, desde sempre, a minha independência. A gente é muito gerido por uma questão social, de que você precisa ser formado, de que você precisa fazer faculdade e terminar até os 25 anos, quando, na verdade, todo mundo tem o seu tempo. E quando a gente reconhece isso, isso cria em nós um certo... Estou fazendo a minha parte. Eu acredito que seja muito isso. A gente fazer a nossa parte independente do nosso momento. Porque cada um tem uma necessidade diferente. A minha necessidade foi a minha necessidade. Na verdade, hoje eu tô com 22, mas não aos 22. Foi aos 20 anos. A sua necessidade pode estar começando a partir dos 30. Pode ser a partir do momento que você clicou no vídeo, clicou no link para poder saber do que se trata. Isso gera em nós um feeling. Eu acho que eu posso começar daqui. E na verdade você pode. Porque às vezes as pessoas também dizem, fulana tem dom. Ou você pensa, fulano no meu bairro já desenvolve esse trabalho muito bem, não é com isso que eu posso trabalhar. E eu confesso que eu também já tive esse pensamento. Só que não é isso que rege a nossa conquista, o nosso desenvolver, o nosso trabalho. O que rege é você se doar, é você amar, é você se empenhar naquilo que você faz. E foi simplesmente isso que eu fiz. Eu comecei trabalhando como designer de sobrancelha numa empresa. Na verdade, essa empresa ela pedia 0 experiência e oferecia formação. E eu fui crente que todas as pessoas que estariam ali comigo seriam 0 experiência. Eu fui a única que cheguei lá com um cursinho, sabe aquele cursinho 3 em 1 que a gente quase não aprende? Quando eu me deparei, todo mundo já tinha passado por algum outro tipo de trabalho com sobrancelha. Eu falei, nossa, eu tô em desvantagem. Só que a minha única necessidade naquele momento era desenvolver. Então eu decidi desenvolver, eu falei, não, eu tô aqui, eu vou. E aí quando a gente tem o amor, a vontade de fazer, rola, acontece. Quando eu vi a primeira cliente voltando pra me procurar, eu falei, caramba, legal, tô no caminho certo. E aí eu desenvolvi mais a minha questão de micropigmentação. E aí eu busquei mais o meu conhecimento. E aí eu me doei mais em outras empresas. E aí quando eu vi, eu estava trabalhando pra mim. Eu não pensava em estar com o meu próprio negócio. Na verdade, eu só fiz e o retorno veio. Eu fiz com amor, eu fiz com empenho e o retorno veio. Porque quando a gente trabalha com micropigmentação, quando a gente trabalha com qualquer área da estética, eu acho que está envolvido muito mais aquele resultado. É muito bom a gente desenhar, é muito bom a gente fazer, é muito bom a gente micropigmentar, mostrar o espelhinho no final do procedimento e ver a cliente falando, nossa, minha sobrancelha ficou linda. Nossa, ninguém nunca fez tão bem assim. E é isso que eu quero desenvolver em vocês. Pra mim, e na verdade o melhor marketing é o trabalho bem feito. Porque uma cliente que sai amando o seu trabalho, ela vai propagar aquilo inconscientemente. Que ela tá falando de você, que ela tá vendendo o seu serviço, você vai simplesmente fazer o teu trabalho e vai acontecer. Hoje, graças a Deus, eu atendo tanto que eu não tenho tempo. Às vezes mal para postar um story. Às vezes eu me cobro no final do dia postar sequência de story, explicando, mostrando trabalhos. Às vezes eu esqueço de postar fotos porque o meu dia de atendimento foi tão cheio que eu não tive tempo para trabalhar a minha rede social. Porque a gente se ilude e se sabota nessa questão. Você vê lá 30k de seguidores, 36 comentários, sei lá quantos comentários, você fala assim, caramba, como é que eu vou fazer isso? Se importa e visa fazer o seu trabalho, em fazer aquilo que está no seu domínio. As coisas vão acontecendo de pouco a pouco. E o que é para ser seu, vai ser seu. Independente do que você está pensando naquele momento, independente do seu atual momento. Vai chegar, vai acontecer, assim como aconteceu para mim. Eu morava na zona norte do Rio de Janeiro e eu nunca me imaginei hoje estar morando no Recreio, aos 22 anos, independente, cara. Eu sou independente. Eu faço hoje, assim, não o que eu quiser, porque eu tenho princípios, eu tenho uns caminhos traçados, eu domino a minha mente,
mas eu faço o que eu puder fazer. Eu consigo sair, comprar minhas coisas e viver minha vida e fazer minhas escolhas com mais consciência, coisa que eu não pensava, simplesmente foi gerado. E a questão de gerar é um processo. Não entenda como eu vou fazer esse curso, eu vou fazer um curso tal, eu vou fazer tal coisas e daqui a 20 dias eu já gerei um resultado extraordinário. Eu acho que tudo que é sólido é um trabalho de formiguinha, é passo a passo, é se doar todo dia um pouquinho. E quando você vê, é tão natural que você tá em outra dimensão. Hoje eu me vejo assim, quando eu olho pra minha história e olho por toda a trajetória, eu falo, caramba, eu percorri isso tudo em tão pouco tempo. Na verdade foi pouco tempo, porque 2 anos é pouco tempo, né? Eu falo 2 anos, mas assim, em 8 meses eu comecei a sentir muita coisa acontecendo. Quando eu comecei a fazer 3 micropigmentações por dia, por conta própria, pra quem tava acostumado a ganhar R$ 1.500 e trabalhar em shopping, eu falei, cara, isso é surreal. Como a gente faz de pouco a pouco, a gente sempre vai querendo mais. E isso é um processo natural da vida. E não se envergonhe e não se limite por você querer mais. Querer mais é totalmente natural, desde que haja um esforço. E eu vim aqui gerar isso em você. Gerar a consciência de que o trabalho bem feito, ele vai te edificar e vai te consolidar. Quando você constrói algo pouco a pouco, é muito mais eficaz, é muito mais consolidado e você adquire muito mais experiência naquilo que você está fazendo. Você domina muito mais, porque você já passou por todo o processo de crescimento. Isso é o mais interessante, é começar devagar, evoluir. E vou te falar a verdade, na área da micropigmentação, designer de sobrancelha, é tudo muito rápido. Porque quando a gente se doa, o trabalho acontece, a vitória vem, o retorno vem. E por que eu falei sobre tudo isso? Porque eu quero que vocês comecem já desenvolvendo de uma maneira firme, de uma maneira empoderada, tudo aquilo que eu quero passar pra vocês e a gente vai começar a partir de agora. Primeiro ponto, não existe micropigmentação perfeita, micropigmentação ideal, micropigmentação maravilhosa, se não houver um design ideal, um design perfeito. Um design que se encaixe no perfil da sua cliente. E uma das coisas mais em falta hoje em dia no mercado da micropigmentação é a falta de leitura visual. É a interpretação do seu cliente, da pessoa que chega até você. Muitas das vezes uma cliente vai chegar até você com a sobrancelha de uma famosa e você vai falar assim, nossa, mas eu não posso fazer essa sobrancelha em você porque não condiz com as suas medidas, não condiz com o seu rosto, não condiz com o seu perfil. O que acontece é que quando uma cliente ela chega até você com aquela sobrancelha, com aquele perfil te mostrando, o que ela na verdade quer dizer não é que ela quer uma sobrancelha daquele modelo, é que ela quer aquela representatividade. E isso, às vezes, é muito difícil da gente entender porque a gente tem aquele padrão assim. Cada sobrancelha é muito individual. Fulano de tal tem a sua sobrancelha, você tem a sua. E a gente, às vezes, soa duro na hora de falar sobre isso com a nossa cliente. Só que você tem que entender e tem que ter a linguagem, a forma ideal de entender isso. E isso é trabalhado não só na questão do dia a dia, né, da nossa experiência, mas também na questão desenho. Porque quando você entende quem a sua cliente quer representar, isso é muito legal. Porque quando ela chega até você falando sobre uma coisa, facilita, é meio caminho andado. Porque independente da micropigmentação ter seus padrões de medida, ter coisas para te auxiliar, a sua cliente ter os pelinhos próprios dela para falar assim, não, eu tenho que seguir isso daqui, eu tenho que aperfeiçoar o que a minha cliente já tem, a gente consegue ainda ter os nossos livre manuseios, arquear um pouquinho mais, afinar um pouquinho mais, engrossar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais a nossa ponta. Esses ajustes a gente faz sem que mude o padrão, né? E você tem que saber ler sua cliente para saber o que ela quer. E quando uma cliente ela chega, olha, ô fulana, eu acho linda a sobrancelha da Anitta. Ela não quer ser a Anitta, ela quer representar o que aquela sobrancelha representa no rosto. E a gente tem que saber trabalhar dessa maneira. E uma das questões mais legais que eu desenvolvi é o design. Quando a gente aprende a desenhar uma sobrancelha, a gente tá feito. Porque a questão de implantação é treino em pele sintética. É aperfeiçoamento para a gente criar, na verdade, um senso, né, de você olhar aquela pele e sentir que tipo de pele você está trabalhando. E como você vai conseguir isso? Fazendo. A primeira pele
você vai falar assim, nossa, eu não sei nem que tipo de pele é essa. Eu não sei se é uma pele fina, se é uma pele espessa, se é uma pele que absorve, se é uma pele que não absorve. E isso varia muito de questão hormonal, hidratação, rotina da sua cliente. Isso não é questão sua, tá? Às vezes você vai ter uma sensação de que aquela pele é maravilhosa e a sua cliente, ela malha, ela treina, ela nada, e aí a absorção não vai ser tão legal. Então você foca em aperfeiçoar o seu design, porque passou 30 dias, a sua cliente vai retornar para você, mas o design vai estar ok. Você sabe que naquela pele você tem que trabalhar de forma diferente. Então uma das questões mais legais é a gente trabalhar o nosso design e principalmente a mão livre. Poxa, Keila, mas como é que eu vou desenhar a mão livre se eu não consigo nem fazer um traço? Treinando. Umas pessoas vão treinar mais, né? Outras vão treinar menos. Tudo que você tem dificuldade, eu sinto lhe informar. Você vai ter que fazer um pouquinho mais. Porque se é a sua dificuldade você quer desenvolver, não tem receita de bolo. Não tem outra maneira de você fazer, aperfeiçoar e atingir um resultado ok que você olha e fala assim, caramba, tô satisfeito, sem que você se empenhe naquilo. E como me startou essa questão de micropigmentação? Eu sempre fiz uma sobrancelhinha ou outra, tirava os pelinhos. E aí eu cismei de fazer micropigmentação em mim. Minha sobrancelha estava precisando de micropigmentação. Eu gastei R$ 580 na época numa micropigmentação de sobrancelha. E aquilo me fez pensar muito. Eu falei, caramba, é uma área que eu gosto, que gera uma desenvoltura, e por que eu não me aperfeiçoo nisso? Só que na época não havia ainda um curso de fulano, curso de ciclano, trabalho disso, trabalho daquilo. Era o que tinha, né? E mediante a todas essas falhas que eu absorvi no caminho, eu supri, eu fiz questão de sanar todas as minhas dificuldades e as dificuldades que eu ouço nos meus cursos presenciais no curso online. Então, eu fechei todos os ciclos, todos os pontos falhos, fazendo questão de que seja um curso mais completo, uma desenvoltura mais completa. Não é só questão de implantação de pigmento, é uma questão de treinamento, de leitura, de visualizar, engloba muito mais coisas. E a gente vai desenvolver, vocês vão desenvolver muito mais isso no dia a dia. Eu só quero botar na cabeça de vocês, não duvidem do potencial. Se você está até aqui ouvindo, assistindo, é porque você quer desenvolver alguma coisa, é porque você precisa. Seja por questões financeiras, seja porque você gosta da área de sobrancelha, seja porque você acha que dá dinheiro. Eu não vou mentir, dá dinheiro sim, tá? Mas não foca nisso, porque não é o objetivo principal. O seu objetivo principal é fazer a sua cliente se encantar com o teu serviço. E a gente não vai fazer nossa cliente se encantar com design torto. E é o princípio de tudo. Não adianta fios perfeitos, não adianta shadow maravilhosa num design totalmente fora do contexto, tá? Vai ser a primeira coisa que vai gritar. A sobrancelha tá torta, a sobrancelha tá desalinhada. Trabalhem isso dentro de vocês, trabalhem isso em folha, trabalhem isso no exercício que eu vou sinalizar na próxima aula, que vocês vão ver que quando vocês chegarem na pele de uma cliente ou quando vocês tiverem que desenvolver uma sobrancelha à mão livre e vocês absorverem essa técnica, absorverem essa experiência, essa didática, vai abrir os caminhos, tá? Qualquer sobrancelha vai virar qualquer sobrancelha. Até hoje, eu confesso que eu tenho sobrancelhas que eu falo assim, caramba, essa sobrancelha tá muito mais complexa de resolver. E aí eu vou ensinar dicas de como lidar, como identificar erros de marcação e questões de desassimetrias faciais, porque nem tudo é erro de marcação. Às vezes a sua cliente ela tem uma estrutura muscular e óssea diferente. E a gente vai aprender ao longo das nossas aulas quando somos nós que estamos errando, fazendo a marcação indevida, e quando, na verdade, a nossa cliente tem aquela diferença entre uma sobrancelha e outra e saber trabalhar em cima disso, que é o mais importante. Uma das coisas que eu mais falei anteriormente, e eu falo durante todo o curso, é que uma boa micropigmentadora, antes de tudo, ela é uma boa designer, tá? E por quê? Porque não adianta a gente desenvolver uma técnica excelente, né? Uma implantação perfeita, o pigmento ideal, e a gente não ter um designer em dia, um designer ok. Porque se a gente precisar corrigir uma micropigmentação que não esteja em erro grave e o designer está bom, a gente consegue. Mas se o design estiver incorreto, fica mais complexo da gente trabalhar em cima daquela micropigmentação, principalmente, né, se for uma cliente que a gente se responsabilizou de fazer o retoque. E um dos pré-requisitos do curso é ser designer de sobrancelha. Mas eu não sei como é o seu proceder como designer de sobrancelha. Então, o meu intuito aqui
fazer com que vocês entendam o que de fato importa na micropigmentação. Porque, como eu disse, não adianta a técnica sem o desenvolver, tá? E o princípio de tudo é o design. Sejam excelentes designers. Treinem desenhos, treina pele sintética, treina mão livre. Keila, mas eu não sei desenhar. Mas você vai ter que aprender a desenhar. Por quê? A gente precisa ter a confiança de traçar um fio correto, de traçar aquela linha correta da marcação. Seja meio de linha, né, marcação à linha, que você use o paquímetro, que eu quero que vocês de fato desprendam-se dessas questões para otimizar o seu tempo e facilitar o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês técnicas que vocês conseguem tanto no seu dia a dia quanto no momento mais calmo do seu dia. Esse daqui, que eu vou mostrar para vocês agora, eu simplesmente tracei duas linhas, né, na verdade 3, para poder fazer a minha medial de 0,3 milímetros de marcação no paquímetro. E aí, como a gente vai desenvolver uma sobrancelha à mão livre aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês de uma maneira bem simples. Eu vou traçar 5 pontos, tá? 5 pontos. Os meus 2 primeiros iniciais, que vão ser o meu ponto inicial da sobrancelha. E aqui vai variar, tá? Você pode fazer um pouco mais fino ou um pouquinho mais grosso, mas sempre mantendo a sua linha do meio, essa linha aqui do meio, como a sua linha base, tá? O meu ponto do meio inferior vai ser o ponto onde eu vou decidir o arqueamento da minha sobrancelha. Então, ela não pode ser abaixo do meu ponto inicial inferior, ou seja, aqui. Ela tem que ser ou aqui, na mesma medida, ou aqui, sendo superior, tá? Eu quero uma sobrancelha arqueada. Então, eu vou fazer ela bem acima, quase batendo palho ao meu ponto inicial superior, tá? E aí eu vou marcar o meu ponto superior do meu ponto alto, tá? Então, vai ter que ser sempre acima desse ponto aqui, tá? Acima. Então, eu vou marcar e mantendo a mesma espessura, tá? Tendo ideia de espessura. Não posso fazer um pouquinho mais abaixo. Então, eu vou marcar na mesma linha onde está a minha linha preta. Vocês conseguem ver que está a mesma espessura? Vocês precisam ter discernimento visual da espessura que vocês estão desenhando na sobrancelha de vocês, tá? Então, essa questão de pontuação já vai fazer vocês terem um controlezinho, um discernimento sobre isso. Vamos ao ponto final da sobrancelha, nossa cauda. Ela nunca pode ser abaixo desse meu ponto aqui inicial, tá? Meu ponto inferior inicial. Nunca. Ela tem que ser ou na mesma medida ou na parte superior. O ponto sempre abaixo, ele vai cair a sobrancelha. Então, eu vou fazer aqui, ó, no meu ponto um pouquinho mais acima do que o meu ponto inicial, porque como eu falei, eu marquei o meu ponto do meio, uma sobrancelha mais arqueada, então eu também não posso puxar muito para baixo. E o que eu vou fazer com toda essa pontuação? Marquei o meu ponto inicial, marquei o meu ponto alto e marquei o meu ponto final, tá? Eu vou ligar os pontos. E o início é trabalho de formiguinha. Uma coisa, até o meu ponto alto, a minha sobrancelha ela vai sempre ter a mesma espessura. Não existe isso. Não existe isso. A sobrancelha ela não cria um joelho aqui em cima. Ela vai sempre começar assim e assim. Elas seguem a mesma espessura, tá? E a partir daqui, ó, é que elas descem e afinam, tá? Então, gente, não façam isso. A parte do início mais grossa, aquele efeito funil até o ponto alto. Isso não existe. Não existe. Em qualquer modelo de sobrancelha isso não existe, tá? Então eu liguei aqui ao meu ponto alto e agora eu vou começar a cadência, né? Que é a parte inferior, a parte do ponto final da minha sobrancelha. E aí eu vou ligar então a minha parte inferior, que fica mais fácil, para depois eu definir a minha parte superior. Ó. Até o meu pontinho final. E aqui eu vou me preocupar. Pronto, eu já tenho uma sobrancelha traçada. Simplesmente nessa diquinha simples. E eu me preocupo em ligar. Vocês vão fazer isso até que se torne natural. Vai ser mais fácil para umas
e mais difícil para outras. Se for mais difícil para você, só significa que você vai ter que treinar mais, não que você não consiga atingir o objetivo, tá? Aqui eu fiz com 0.3, mas vocês podem fazer com 0 até 0.4, 0.4,5, rola. Mas não faça mais que isso, senão vai ficar um sobrancelhão. E geralmente a espessura que a gente faz no nosso dia a dia é dentro dessas medidas, tá? Não existe medida padrão para sobrancelha. Cada cliente, ela vai pedir um design mais específico. Vocês vão pegar cliente que tem um rosto mais largo, vocês vão reparar que a sobrancelha é mais comprida, então obviamente aquela sobrancelha não vai ter um padrão. Ela obviamente vai ser mais compridinha e vocês vão ter que respeitar isso. Porque a sobrancelha curta em rosto largo, parece que o rosto da sua cliente está maior ainda. Então não é isso que a gente quer, tá? E aí eu fiz com a questão de medir no paquímetro. Só que como eu disse que a minha intenção é facilitar, eu vou também treinar vocês na nossa folha tradicional de caderno, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui elas estão já com as linhazinhas marcadas, então fica mais fácil. Então eu vou fazer aqui, ó, mesma coisinha. Medição aqui, ó, tá? Igual aquela que eu usei aqui, na parte... Só que outra questão. E aí eu vou marcar meus 2 pontos iniciais. Vou fazer uma sobrancelha mais reta, me preocupando em posicionar o modelo mais reto, tá? Não tão arqueado quanto eu fiz na anterior. Fazer um pouquinho mais abaixo aqui, ó, meu ponto alto. Mas também me preocupando sempre em manter a mesma espessura do que eu fiz de início, do que eu tô ligando aqui ao ponto, no meu ponto alto da sobrancelha. E vou fazer essa ligação. E aqui eu vou traçar o meu ponto final. Então ele vai ser basicamente na mesma altura mais ou menos do meu ponto alto. A nossa intenção é uma sobrancelha mais reta. E aqui, ó, eu vou fazer a minha ligação de término de sobrancelha. E aí eu desenhei uma sobrancelha menos angulosa. O mais legal disso é vocês conseguirem brincar, tá? De desenhar sobrancelhas arqueadas, sobrancelhas mais retas, sobrancelhas mais inclinadinhas, mais ovais, porque isso é o que o rosto da nossa cliente pede. Vocês não vão sempre trabalhar com o mesmo padrão, com o mesmo modelo. Então a gente precisa diversificar e ver todas as sobrancelhas como uma forma natural também, não padronizar. Porque uma das coisas que eu acredito que vocês já repararam é que a gente consegue identificar uma profissional simplesmente pela sobrancelha que ela faz. Porque parece que todas as sobrancelhas são mais ou menos meio que um carimbo. Isso não é legal, não é legal. Não simbolize a sua marca, não identifique a sua marca por um padrão só de sobrancelha. Nem todo mundo vai ter a mesma sobrancelha. Simbolize a sua marca pela questão, assim, aquele trabalho individualizado, aquele trabalho, assim, personalizado. Quando a cliente ela vai até uma designer, ela vai querendo explorar o melhor do rosto dela. Então vocês têm que aprender a desenvolver o melhor do rosto da sua cliente. Meu amor, você ficou na dúvida, você não gostou do desenho que você fez? Eu não me importo de estar marcando uma sobrancelha durante uns 20 minutos e ver com o meu lancinho e apagar tudo porque eu não gostei. No final de tudo, quando eu micropigmentar e depositar o pigmento ali, eu tenho que olhar e falar assim, ficou maneiro, ficou sinistro, era isso que eu queria. É o trabalho mais top que eu poderia oferecer nesse procedimento. E vocês vão querer isso. Então não se importa se você tá ali marcando, caramba, se eu apagar agora, o que a minha cliente vai pensar? O que você vai pensar quando você vê o trabalho finalizado? Você gostou? Foi o que você realmente queria entregar? Foca nisso, tá? A sua cliente, quando ela paga, quando ela procura você, ela quer ter um serviço feito. Ela não quer saber quanto tempo você está demorando para executar aquilo, tá? Ela quer um serviço de qualidade. Então desenvolvam o design. Ah, outra coisa. Sobrancelha direita a gente tem muita facilidade de desenvolver, tá? Não desenvolvam para um lado só. Desenvolvam para os dois lados. Porque vocês no rosto da cliente, vocês vão desenvolver para os dois lados. Então é essencial que vocês tenham essa habilidade de trabalhar com os dois lados do rosto da sua cliente, tá bom? E essa é a minha dica de ouro para vocês conseguirem se desprender do medo que é a formulação do designer de sobrancelha.
E aí nós falamos um pouco de design de sobrancelha, né? Da questão de soltar as mãos na hora da gente desenvolver o nosso trabalho em micropigmentação. Eu vou pedir para quando vocês fizerem esse treino, vocês marcarem lá o Instagram, @sobrancelhaskeila_garra. Eu quero poder interagir com vocês, tá? É muito importante pra gente, é muito importante pra mim. E outra coisa, a nossa próxima aula será liberada amanhã, a partir das 9 horas. E o nosso tema vai ser ramificação diversas. Por quê? Na aula do curso, eu vou focar em um tipo de ramificação, porque eu acredito que seja o tipo de ramificação mais padrão, lindo e fácil de desenvolver. Mas eu não quero que vocês se prendam só a um padrão de ramificação, porque vocês não vão pegar só um tipo de caimento de fios, e eu não vou dar muito spoiler, porque é mais para a segunda aula, para nossa aula de amanhã. E na nossa live de hoje, nós estaremos disponíveis lá para poder tirar dúvida, falar sobre o tema, fazer perguntas diversas, qualquer coisa. Voltando a falar sobre a questão de amanhã, da nossa segunda aula. Eu vou falar sobre ramificações diversas para que vocês tenham a mão livre em todos os aspectos. Tanto na parte de desenhar uma sobrancelha, né? Designer, tanto na parte da questão de ramificação para fio a fio. Porque a gente vai trabalhar com diversos tipos de sobrancelha. Sobrancelhas que começam em pé, sobrancelhas que começam deitadas, sobrancelhas que tem o finalzinho todo levantado. E a gente vai aprender a lidar e a imitar perfeitamente esses fios. Eu não quero ninguém de mão travada, ninguém carimbando sobrancelha de cliente como se fosse tudo igual. Porque sobrancelha não é tudo igual. Sobrancelha é desenhar, é desenvolver. E eu quero aperfeiçoar isso em vocês e fazer que entre na mente, tá bom? Até lá. Me marquem no Instagram, tá, gente?